Então vamos dar início à nossa reunião, ao nosso encontro. Vamos juntos serenar os nossos corações, os nossos pensamentos, Jesus, amigo querido, adentrando em nossos lares, estando conosco a nos auxiliar, cuidando de cada um de nós, as nossas vibrações pelos nossos amigos que não puderam estar conosco esta noite. Pedindo, Senhor, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, o entendimento do que vem a nós por ti. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixeis cair em novos erros, em novas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, então, a nossa passagem aqui do Evangelho, Missão dos Espíritas, Erasto, Paris, 1863, do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, item 4. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ó, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e despregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos segundo o bom ou mau desempenho das suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estarão sobre vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Vós sois os eleitos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação, e de pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essas palavras os convidam incessantemente ao sacrifício. Pregai o interesse, o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sobre os esforços incessantes da enxada e das charruas evangélicas e de pregai. Sim, vós todos homens de boa fé que tendes consciência da vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, e de aniquilai o culto do bezerro de ouro que dia a dia mais se expande, e de que Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar, ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade e de esperança. Bom, o texto é um pouquinho longo, então eu vou me adentrar aqui nesse parágrafo, né, nesses parágrafos que a gente acabou de ler aqui. É, é a questão do conhecimento, né, que nós estamos adquirindo, o conhecimento que a gente tem acesso. Na verdade, tudo isso, né, que a gente vem fazendo, os estudos, o entendimento da doutrina, o entendimento da mediunidade, é um preparo, né, para novas experiências e possibilidades aí que teremos, né? Então, levaremos tudo o que nós recebemos hoje, nós que estamos aprendendo, aqueles que iniciam a caminhada em algum momento, porque o conhecimento que nós vamos adquirindo, ele jamais há de se perder, ele estará conosco. E o conhecimento válido é aquele que a gente pode partilhar, levar até o próximo, levar uma mensagem, né? Levar uma mensagem, falar de tudo aquilo que a gente recebe, né? De tudo aquilo que a gente aprende na doutrina, aprende através dos ensinamentos de Jesus que falam sobre amor, esperança, renovação, né? Novos hábitos, novos costumes que a gente tem a oportunidade de adquirir, enfim, de a gente poder vivenciar esse amor de muitas formas, né?
Então, a gente vai passar isso adiante, a gente vai trabalhar, ou se hoje nós trabalhamos mais intensamente para o nosso aprendizado, estejamos certos aí que hoje mesmo até a gente pode passar um pouco de mensagem àqueles que precisam, né? Aqueles que buscam ali de certa forma, não falando diretamente, respeitando o caminho de que cada um segue, mas falar sobre o amor, sobre esperança, enfim tudo que a gente recebe aí por amigos queridos que prepararam esse terreno, né, para que hoje, vamos dizer assim, terreno, para que hoje a gente pudesse dar ali os nossos passos, que ainda são muito vacilantes, mas que a gente pode fortalecer eles, a gente também pode passar adiante essas mensagens de uma forma que haja ali o entendimento daquele que as recebe. E ele fala aqui que independente, né, muitos quererão ouvir, outros não, ainda não estão prontos. É aquela passagem onde Jesus fala, né, que cada um vai recebendo ali o ensinamento e são como sementes que são plantadas em nossos corações que irão germinar no momento certo. Mas que a gente nunca deixe de acreditar nesse amor e, quando possível, passar adiante essas mensagens, né? Então, essa é a nossa missão: aprender, primeiro, o aprendizado nosso, tudo aquilo que a gente recebe através dos estudos, da vivência, do contato com outros trabalhadores, outros amigos, colegas. Enfim, nós somos o primeiro interessado em tirar ali as reflexões necessárias, mas cada vez mais a gente pode passar isso adiante, tá? Porque o nosso planeta também passa por esse processo, essa reformulação, essa transição aí de novas possibilidades e a gente pode trabalhar no bem, nas fileiras do bem aí, do jeito que a gente está, que nem ele fala aqui, né? Que a gente ainda homens de pouca fé, mas mesmo assim receberam o chamado, né? Porque nós estamos aprendendo, tudo para nós é novidade. Mas mesmo assim a gente pode fazer a nossa parte, porque nós fomos convidados, aceitamos o convite e estamos tentando aí seguir da melhor forma, de acordo com aquilo que a gente entende, para que a gente possa plantar outros bens em outros corações aí que venham a germinar no tempo certo. Então, essa é a nossa missão, o nosso aprendizado, nossas melhorias, mas olhando também por aqueles que caminham e levando, quando possível, dentro de possibilidades aí esse ensinamento que tanto nos faz bem aos nossos irmãos e irmãs da caminhada, independente de credo, independente de quem seja. O bem pode chegar a todos os outros corações. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então vamos caminhar aí? Então, vamos lá. Hoje a gente está aqui no Brasil. Pode ser que amanhã a gente, numa outra reencarnação, a gente vá lá para a África, a gente vá para outros lugares aí desse globo levar essa palavra, tá? Então, estamos aí nos candidatando, mas é muito bom, né? Faz o bem, leva ao bem. Então é isso. Então, ficamos aí com essa reflexão sobre a missão dos espíritas, né? Bom, então seguiremos aqui. Acho que o Leandro está começando. Leandro, a primeira vez que eu estou com ele aqui no estúdio, seja bem-vindo, meu amigo. Nós fazemos aqui o estudo do livro Recordações da Mediunidade, tá? Ele é o livro de estudo ali da Ivone do Amaral Pereira, onde ela fala sobre as questões ali mediúnicas que ela trouxe ali como trabalho, possibilidades, oportunidades, tá? Então, nós estamos, acho que, no terceiro ou quarto capítulo, logo no começo do livro, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os arquivos da alma, tá, pessoal? Esse é o capítulo nosso hoje de estudo, a gente está iniciando ele. Os arquivos da alma, né? Bom, é, bom, a gente vai ressaltar algumas questões que envolvem o nosso perispírito, a importância desse perispírito, onde nós trazemos ali como se fossem gravados, ficassem ali fixados memórias de reencarnações, né? De reencontros, aprendizados, necessidades, enfim, tudo que a gente acaba vivenciando fica como se fosse gravado, a gente vai ficar como se fosse registrado no perispírito, que ele é o elo de ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo material, tá? Então, não poderia passar ali da questão do espírito diretamente para o corpo, tá? É como se estivesse pulando ali uma etapa. Seria necessário ter ali um intermediário que fizesse ali
essa ligação, essa interlocução, enfim, para que ocorresse ali uma comunicação de uma forma mais tranquila. Então, temos todos nós um perispírito que nos envolve, o espírito, que é possível nós termos ali a nossa matéria e nós temos essas percepções, essas captações que a gente vai estudar um pouquinho agora, tá? Então, se nós pegarmos, por exemplo, a questão da mediunidade, né? Essa questão da comunicação, enfim, que o médium, a própria palavra diz, né? O intermédio, né? Intermediário, né? Quem capta todas essas sensações que a mediunidade possibilita, né? Essa sensibilidade que nós sempre estamos aqui comentando, né? Na verdade é o nosso perispírito, tá? Então o perispírito ele capta essas sensações, essas vibrações, como o espírito comunicante ali, enfim, ou algum outro espírito que esteja ali no ambiente se apresenta, então através dessa sensibilidade, essas emanações, né? Porque nós emanamos uma energia que é captada pelo plano espiritual de acordo como nós estamos. A gente pode mudar as situações para melhor, sim, quando não estamos bem, então a nossa densidade, a gente baixa ali o nosso padrão de vibrações boas, positivas, mas a gente pode mudar, modificar, retomar essas questões a todo momento, e aí o nosso perispírito também acaba exteriorizando essa energia que é captada pelo plano espiritual, que é captada por outros espíritos, tá? E é imperceptível ainda muitas vezes para nós porque nós estamos encarnados, tá? Então, o perispírito ele tem um papel fundamental aí para cada um de nós e entramos em contato com outro espírito pela mediunidade. Quem capta isso aí é o nosso perispírito e ele capta essas sensações e acaba exteriorizando para o corpo. Então, aquelas sensações que a gente tem ali na matéria, dores físicas, dor de cabeça, alguma coisa assim nesse sentido, ou então visões, é aquela comunicação que o nosso perispírito está captando, tá? E está exteriorizando isso e a gente está vendo ali tudo que está acontecendo, sentindo, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vou seguir aqui, tá? Então é isso. É muito importante, a gente tem que estudar. E essa questão dos arquivos da alma, né? Onde a gente tem ali gravado tudo aquilo que a gente fez como se fosse uma memória RAM de um computador, por exemplo, uma memória, a gente deixa lá arquivado, a gente cria uma pasta ali no, e deixa arquivado ali as nossas memórias, passagens de reencarnações pretéritas, e a gente vai ver umas situações bem interessantes referente a isso também, com exemplos e tudo, tá? Bom, mergulhando na vida corpórea, então esse é o começo, tá? Perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas experiências anteriores, como se um véu se cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem com um fim útil, nunca para satisfazer uma vã curiosidade, tá? Então, nunca para satisfazer uma vã curiosidade. A gente tem a bênção do esquecimento? Sim. É importante? Muito. Para cada um de nós. Para que a gente possa recomeçar. Se a gente tivesse ali soubesse ali integralmente tudo o que aconteceu ali, tudo que a gente fez de encarnações pretéritas, a gente poderia lidar com situações que nos trariam ali desequilíbrios grandes, tanto situações muito boas, agradáveis, ou não, porque automaticamente a gente iria equiparar com a nossa existência presente. Então, se fossem ali situações muito difíceis, poderiam ali nos manter estagnados, presos ali numa mesma situação, ou então, se a gente teve vidas ali, passando por bons momentos, enfim, situações ali bem interessantes, que não fossem tão interessantes quanto hoje, também mexeriam com a gente permaneceria ali estagnado, poderia vir a perder uma encarnação facilmente, né? Facilmente. Porque a gente fica preso nisso, a gente queria viver uma vida que já não é necessária, porque hoje nós temos outras necessidades, então isso nos traria grande desequilíbrio. Então, nós temos a bênção do esquecimento para que a gente possa recomeçar, tá? O espírito, ele é assexuado, então a gente entende que, por vezes,
temos necessidades de reencarnarmos em corpos masculinos ou femininos, tá? Dentro de um quadro de necessidades para cada um de nós. Então, hora a gente tem uma necessidade de vir de uma forma, hora de outra, mas sempre visando o nosso bem e sempre com um preparo, tá? Isso é muito importante, é um preparo que a gente tem na presente encarnação. É a mesma coisa que a gente estuda, faz um curso na faculdade e depois se prepara para o mercado de trabalho, tá? Então, no plano espiritual, a gente se prepara para essa presente encarnação. Então, tudo que a gente precisa vivenciar aqui, tudo que a gente está vivenciando, somos capazes de buscarmos ali o melhor, né? Dentro das nossas possibilidades, trabalhar todas essas situações. Então, cabe essa reflexão para cada um de nós, porque jamais lidaríamos com questões que fossem acima daquilo que a gente pudesse buscar, trabalhar, enfim, melhorar. Tudo bem, pessoal? Então é isso, temos essa bênção do esquecimento. Vamos lembrar a todo momento aí dessas questões de vida passada? Não, já falamos também, é um perigo? Sim, é um perigo, temos que nos atentar muito com isso, tá? Eu sei que tem aí algumas técnicas que fazem nesse sentido, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que ver se aquilo é útil primeiro, é útil para mim, vai me ajudar, não vai? Porque pode ter o envolvimento ali de outros espíritos interessados em trazer um desequilíbrio também. Então, são inúmeras situações. Então, tomar um cuidado. Vamos voltar a nossa atenção para essa encarnação, tá? Então, como diz aí o meu amigo Roberto, hoje nós somos a somatória de tudo que a gente já vivenciou, é o melhor que nós trazemos e, graças a Deus, estamos aqui, tá? Tendo essas possibilidades. E se vez ou outra a gente tiver acesso a alguma situação de uma experiência, estejamos certos, a gente estando ciente de que realmente vivenciamos aquilo, seja por um tratamento, é porque a espiritualidade permitiu que assim o fosse, visando o nosso bem, trazendo um esclarecimento de algum ponto aí que se perdeu em algum momento da nossa encarnação. Então, eu penso também muito na questão, por exemplo, do animismo ali no início, ali do trabalho mediúnico, né? Os médios podem trazer essas situações à tona ali, mesmo sem se aperceber muito daquilo que está acontecendo, e dentro da sessão eles são direcionados, se é uma coisa persistente, ou então pode ser uma coisa que ocorra ali, porque ele traz uma necessidade de alguns esclarecimentos também, de algumas situações que precisam ser revistas, que esporadicamente ou uma vez ali, principalmente no início do trabalho, podem vir à tona, trazendo os esclarecimentos, cessa-se esse canal aí de comunicação e ele já consegue se firmar mais na questão do trabalho ostensivo, tá, pessoal? Então, essa aqui é a explicação do Livro dos Espíritos, pergunta 399. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais o perde, porque pois que, com a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça, tá? Então, durante o desprendimento, pode ser que vez ou outra a gente se depare com alguma situação, mesmo se a gente se perceber. Nossa, poxa, tive um sonho essa noite, quando eu sonhei, eu estava na França, no século 10, 9, no tempo feudal, vivenciando, conversando com pessoas. Eu não entendi muito bem aquilo. Então, essa questão dessa liberdade ali que o espírito tem, que ele experimenta, né? Então, pode fazer com que essas recordações que ficam gravadas no perispírito também venham à tona e mexam com ele e tragam ali algumas lembranças de vidas passadas também. Alguma situação dessa que nos marcou, que há ali uma necessidade de um reajustamento, um entendimento sobre. Tudo bem? Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Então é isso. Então, se tivermos algum sonho, estejamos calmos quanto a isso, tranquilos, tá? Foi alguma situação que precisa ser vista, mas, mais uma vez ressaltando, o importante é o despertar, o importante é a nossa caminhada hoje. Essa é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo, item 11.
O estudo do perispírito, sua organização, suas propriedades, sua utilidade e necessidade de organização humana, suas possibilidades verdadeiramente fabulosas, encantadoras, constituem, por certo, uma das maiores atrações da doutrina dos espíritos. Esse delicado invólucro da alma, inigualavelmente concreto, poderoso nas funções que foi chamado a exercer na personalidade humana, é também denominado corpo fluídico, dada a estrutura da sua natureza, que, segundo os sábios pesquisadores da ciência espírita, é composta de três espécies de fluidos: fluido elétrico, fluido magnético e o fluido cósmico universal, tá? Este também considerado pelos espiritistas a quintessência da matéria. Esse corpo fluídico da alma, pois que jamais a abandona, que ela própria é imortal, mas não imutável, pois evolui partindo dos graus primitivos até galgar os pináculos da superioridade. Tá? Então, imortal estará sempre conosco. Quando a gente desencarna, nós vamos conservar os nossos traços da nossa matéria ali, mas no corpo perispiritual, sim, manteremos. Conforme entendemos as questões do regresso à pátria espiritual, de outras encarnações e temos a permissão, poderemos acessar outras encarnações e até mudarmos o nosso perispírito nesse sentido, né? Pela ação do nosso pensamento, de acordo com uma outra encarnação que eu tive e que me marcou muito para o bem, sim, mas não é uma coisa que acontece rápido, facilmente. Tudo vai acontecendo ali dentro do quadro de necessidades, do nosso entendimento, do nosso preparo para lidar com todas essas questões que não venham a trazer um desequilíbrio. Então, conservaremos a nossa aparência, sim. Médios videntes vêm ali, é o perispírito, né? Vêm os espíritos desencarnados, mas na forma ali humana, vamos dizer assim, que conservam os traços. Então, se pegarmos aí, por exemplo, alguns exemplos onde o perispírito ele vai se mudando, se transformando, é pela ação dos pensamentos. Então, pensamentos bons, é, esforços, enfim, melhorias, fazem com que o nosso espírito, o nosso perispírito tenha uma aparência mais leve, mais lúcida, e pensamentos difíceis, pensamentos negativos, pensamentos desse teor mais negativo fazem com que o nosso perispírito também assuma ali uma aparência de maiores dificuldades, tá? Então, por isso que nem ele fala aqui, né? Ele muda, a gente pode mudar ele, a gente pode moldar ele pela ação dos nossos pensamentos, tá? Então a gente conserva esse corpo, assim como nós aqui buscamos trabalhar essas possibilidades, essas melhorias, a gente vai modificar o nosso corpo perispiritual também, quando a gente estiver lá ou aqui, e a gente vai ter sensações mais agradáveis porque nós estamos atraindo para junto de nós essas possibilidades, energias, essa matéria cósmica universal que há de nos auxiliar. Tudo bem quanto a essa questão? O perispírito é plástico, Vitor. Aí você molda conforme a sua vontade. Isso, muito bem. É isso aí, meu amigo. E Kardec diz também que a gente não pode manter ele como se estivesse preso ali numa caixa, né? Então ele se expande durante o nosso desprendimento ali pelo sono, enfim, por algum transe, ele também tem esse desprendimento aí, ele entra em contato com o plano espiritual e aquele ambiente que está ao nosso redor. Quer falar mais, meu amigo? Fica à vontade. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Vocês estão entendendo aí? Tá tudo certo? Essa questão do perispírito, que é a chave aí das reencarnações. Então é isso aí. Vou seguir mais um pouquinho aqui. Não sei, o tempo eu acho que ainda está tranquilo. Deixa eu achar aqui. Pois evolui partindo dos graus primitivos até galgar os pináculos da superioridade.
seguindo o mesmo trajeto glorioso naquela essência divina, ou seja, a alma. Esse admirável corpo intermediário, que tanto participa do fluido imponderável como da matéria sublimada, a quintessência, o perispírito chamado também mediador plástico, que é o que o Roberto falou, né? Vou te falar para a gente aí também, a questão de mediador plástico é também o transmissor das vontades da alma, ou ser inteligente, a ação da matéria humanizada ou corpo físico humano. É a sede das sensações que agitam nossas sensibilidades. Sensações que tanto mais amplas serão, quanto mais ele próprio progrida. Esse corpo celeste, como definiu o grande Paulo de Tarso, corpo astral, no enunciado das orientalistas, tão indispensável à alma para os fins da reencarnação, de onde lhe advém a confirmação do progresso. O perispírito forma esteio que mantém e conserva a própria estrutura do corpo carnal. Tá? Então, é o que nós comentamos. Ele mantém e conserva a estrutura do próprio corpo carnal, conservando a personalidade detida na carne. Pensamento, vontade, memória, fisionomia, etc. Então, levaremos. É que fica gravado, né? Cada encarnação ali, ele grava ali tudo, ele capta tudo aquilo que aconteceu e fica como se fosse gravado nele ali em arquivos do próprio perispírito ali da alma. E aí ele pode trazer à tona essas questões ali de ele se moldar de acordo com necessidades, possibilidades. Detida na carne, pensamento, vontade, memória, fisionomia, entre outros. Enquanto as células humanas sofrem as variadas renovações periódicas, além de outras singulares propriedades, possui também uma das mais importantes que a mentalidade humana poderia conceber, consoante o provaram numerosas experiências científicas. Ele arquiva em seus refolhos, como que superpostos em camadas vibratórias, todos os acontecimentos, todos os fatos, atos, sensações e até os pensamentos que tenhamos produzido através de nossas imensas etapas evolutivas. Referindo-se a esse magnífico envoltório intermediário, explicam os grandes mestres da doutrina espírita. Então, através, né, antes de a gente entrar, porque agora a gente vai falar um pouco, trazendo exemplos ali, sobre essa questão, olha como é importante, né? Então, ele traz, você vê que fica até, fica gravado, né? É como se fossem arquivos ali, pequenas, a gente pode imaginar gavetas ou locais onde se puxa ali um arquivo e se guarda ali uma memória, ou então um local ali de acesso, e que a espiritualidade maior tem condição de mexer nos nossos arquivos através de uma energia, uma aplicação de um passe, enfim. E essas memórias podem vir à tona, né, de acordo com a necessidade visando o bem, como já foi falado. Então, até a questão dos nossos pensamentos, tudo que a gente pensa, a nossa forma de agir, tudo que a gente está fazendo hoje está ficando ali gravado. Tudo que a gente está falando aqui agora já está sendo arquivado, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz um estudo, a gente pega ali um livro, aí você pensa assim, poxa, eu li esse livro aqui já faz uns 10 anos. Eu acho que eu não vou mais usar, enfim, isso vai se perder. Isso vai se perder, né? Para mim não vai ter mais serventia. Mas quando houver ali uma necessidade, essa lembrança, essa recordação, isso vem à tona. É como se eles mexessem naquilo que a gente está falando aqui, ó, mexessem nesses arquivos e trouxessem ali aquela recordação, aquela lembrança que fica gravada no nosso perispírito, visando o nosso bem, tá? Então, alguma situação que a gente vivencia hoje, a gente não precisa nem voltar em encarnações passadas, a gente pode fazer essas reflexões que a gente acabou de estar estudando aqui agora, na nossa vida hoje. Quantas coisas que a gente vivencia ali quando a gente é garota, é criança, enfim.
E aí vem uma lembrança sobre, vem uma situação que a gente vivenciou quando a gente precisa, ou alguma coisa que foi agradável, que são esses arquivos ali que eles são mexidos por nós mesmos, pela nossa intuição também, e vem essas recordações à tona para nos trazer ali alguma coisa boa, alguma lembrança, enfim, alguma coisa que jamais há de se perder. Então, assim são essas. É isso que a gente está falando aqui, né? O que a gente está estudando, essa importância do nosso perispírito. Tudo que a gente fala, tudo que a gente vivencia, as nossas experiências, agradáveis ou não, isso vem à tona. Agora, um cuidado, antes de a gente seguir aqui, a gente vai falar aqui ao longo, mas já ressaltando um cuidado que a gente tem que tomar é que muitas vezes a gente pode se deparar com uma lembrança, uma situação que a gente vivenciou mesmo nessa encarnação, que é muito mais agradável, muito melhor do que hoje, por exemplo, que eu passo por situações mais adversas e difíceis. E eu acabo trazendo isso à tona pela repetição dos meus pensamentos. E eu acabo tirando o foco de hoje e vivendo nesses momentos. É como se eu estivesse vivendo situações que já passaram porque me agradaram e eu deixasse de olhar hoje o momento mais importante, que é o que a vida está me oferecendo. Então, tomar um certo cuidado, a gente tem que tomar também um certo cuidado com essas questões. O momento mais importante é agora, né? O que a gente está passando, essas experiências de por mais difíceis ou não. E as boas recordações, elas vêm para nos impulsionar, mas não que a gente se ligue demasiadamente àquilo e esqueça de olhar hoje aquilo que a gente pode fazer. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Vamos seguir. Então é muito importante. A gente já viu todas as importâncias, o contexto do nosso perispírito, a ligação com a alma. Eu vou fazer um. Eu vou postar um vídeo depois, antes da gente seguir. Ele é um vídeo bem simples que eu tenho aqui, que traz essa questão da alma, do perispírito e do corpo material para a gente entender como é que funciona, tá? Eu vou deixar postado no nosso grupo depois. Quem quiser, por favor, só dá uma olhada lá que é bem interessante. É um vídeo simples, rápido e que traz aí para a gente um entendimento aí mais exemplificado dessas questões do perispírito para a gente entender. Tudo bem? Vamos lá, temos 5 minutos. Vou ver se eu leio mais um parágrafo aqui. Explicam os grandes mestres da doutrina espírita. Como Carvalho, como Carvalho, que guarda em si os sinais de seus desenvolvimentos anuais, escreve Leon Denis no capítulo 23 de Depois da Morte. Assim também o perispírito conserva sob suas aparências presentes os vestígios das vidas anteriores e dos estados humanos e espirituais sucessivamente percorridos. Esses vestígios repousam em nós muitas vezes esquecidos, porém, desde que a alma os evoca, desperta sua recordação. Eles reaparecem como outras tantas testemunhas balizando o caminho longa e penosamente percorrido, tá? Então, algumas questões aqui referente a essa questão da evocação que ele traz aqui, que a Ivone traz referente a esse livro do Leon Denis. Mas só que a gente vai só ler, só vai estudar isso aí, falar um pouquinho sobre no nosso próximo encontro, porque tem que ser pausado, bem reflexivo, a gente tem que ver com calma para a gente não atropelar aí pontos importantes sobre essa questão, como que pode ser evocado isso aí. Tudo bem, pessoal? Então, ficamos aí com essa importância aí, com essas explicações sobre a importância do nosso perispírito, tá? E aí, retornamos daqui a 15 dias para falar um pouco mais sobre perispírito, sobre vidas passadas, que a gente vai tratar, esses arquivos do nosso perispírito que vem à tona, porque ela vai trazer ali alguns exemplos também de algumas situações que foram descritas em alguns livros, trazendo os autores, tudo direitinho para a gente entender esse processo, tá? Então, nosso perispírito ele é muito importante, né? E traz muitas possibilidades. Eu vou postar o vídeo depois aqui que a gente terminar o nosso estudo. E é isso aí, vamos encerrar então, né? Lembrando que ainda não teremos a segunda parte, né, Roberto? E só fazer um adente aqui referente à segunda parte, a gente esteve conversando, a gente vai focar, pessoal, essa segunda parte que a gente tem esses encontros aí, na questão de esclarecimentos, dúvidas, tá? Referentes à mediunidade, à doutrina, tá?
Mas a gente vai semana que vem o Roberto vai conversar direitinho, vai trazer mais explicações aí para todos. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos encerrar aqui o nosso encontro, né? Então vamos fazer uma prece agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos espíritos amigos que estiveram conosco nessa noite, nos auxiliando, nos orientando, pedindo, Senhor, que nos ampare, que tenhamos força e coragem na nossa caminhada, que possamos seguir em frente, sempre renovando a esperança, buscando o bem e trabalhando pelas melhorias. Gratidão, Pai, por tudo que temos e quem somos. Gratidão, Senhor, pela casa que nos acolhe, por todos que lá são amparados e assistidos, e pedindo, Senhor, proteção e um amparo a todos os trabalhadores, para que possamos seguir em frente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e em novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Então, encerramos o nosso encontro desta noite. Boa noite a todos. Amanhã estaremos na casa, mas quem eu não ver, desejo aí uma ótima semana. E quem estiver amanhã na casa, nos encontraremos lá. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. noite Boa a todos. noite. Boa noite. Tchau, Boa Vitor. Até noite. amanhã. Tchau, meu amigo. Tchau, Até. tchau. Um abraço para vocês todos aí, pessoal. Um Até abraço, amanhã. Roberto. Tchau, tchau. Tchau.